Olá, pessoal. Meu nome é Helenice Rodrigues. Eu estou atendendo, né, pedidos para que eu fizesse um vídeo contando as minhas experiências, meus contatos, né? Eu divulgo bastante, mas por escrito. Eu tenho um blog, né? E ali o pessoal acompanha. Eu não sou muito de falar porque eu prefiro mais escrever, certo? Aí eu vou começar falando sobre o meu envolvimento público com os extraterrestres em 3 cidades: Porto Feliz, Jundiaí e aqui em Itupeva. Em 79 começaram meus contatos. Desde mocinha eu estudava sobre vida, sobre os extraterrestres, sobre vida em outros planetas, e o meu autor predileto era o Camille Flammarion, um apóstolo do Espiritismo, né? E ali a gente já lia muito sobre astronomia, astrologia, tudo ligado ao cosmos, né? A gente tinha uma noção de tudo um pouco. Aí eu vou pular um trecho, né? Em 79 eu ouvi uma voz que me dizia, assim foi durante a madrugada: você é uma pequenina peça de uma grande engrenagem. Essa frase eu uso até hoje, eu divulgo, né? Porque eu não sou de canalizar, receber mensagens longas, eu nem me interesso por isso. É tudo sim muito rápido, são conceitos, né? Eu vejo lá uma frase, ouço uma frase e as coisas vão dando certo assim nas experiências, certo? Então, no meu trabalho é assim: mensagem rápida, um sonho, alguma chamada, né? Um insight, e acontece a coisa. Então eu falo assim: mensagens e fatos, certo? Isso que é importante. É só falar teoria é fácil, né? Então em 79 veio essa frase, né? Eu vi. E também logo depois de uns dias aconteceu que eu acordei com o corpo pulando na cama. Ele vibrava, pulava, eu não conseguia segurar. E eu acordei assustada, eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu senti que tinha uma energia que vinha de fora, de uma. Podia ser uma nave, né, que estivesse lá. Na hora eu pensei assim: uma máquina. Isso aqui está vindo de uma máquina. Eu estou sentindo que estão me fazendo uma transfusão de energia. Então aquilo veio, meu corpo ficou muito assim, pulando, né, na cama, com uma energia nova. E recebi lá quanto eu pude, e depois a coisa acalmou e eu dormi. Então foram duas chamadas, né? E aí eu conheci depois, por intermédio de uma secretária minha, quando eu trabalhava na agência de propaganda, a Jane, né? Ela foi um instrumento de que o Iese, Domingos Iese, um grande contatado, que é meu amigo até hoje, desde aquela época, ele então nos instruiu sobre os contatos, como fazer contato. A gente começou a fazer reuniões na nossa casa e para ele nos instruir como que a gente deveria agir, né? Aí ele nos ensinou bastante coisa e falou, não vou falar aqui tudo que ele falou porque é muita coisa, mas recebemos essa instrução e ficamos preparadas, porque ele disse assim: prepare-se que você vai começar a entrar em contato com nossos irmãos extraterrestres. Aí passou um tempo, comecei a fazer reuniões na minha casa com as pessoas mais próximas, amizades, né? E aí, como eu era publicitária, eu promovi uma palestra com essa pessoa na FAAP, né, em São Paulo, lotou de gente, e aí não parei mais de promover palestras
com escritores, palestrantes, assim, de ufologia e os assuntos correlatos. Pessoas de renome, né, na ufologia. Durante 4 anos, promovi palestras públicas nas melhores salas de Jundiaí e com o apoio da Cultura e Turismo. Então, essa parte foi muito bem feita. Até hoje, ainda promovo palestras. Mais raramente, mas a gente promove. Bem, voltando então ao do Ioiese, a gente fez a palestra com ele, e aí, né, logo no próximo domingo, depois da palestra, eu estava com essa energia muito forte, e era fora do comum, e eu não sabia lidar com essa energia. O meu cérebro estava muito agitado, eu estava muito agitada. E aí eu vim aqui para Itupeva, no sítio da família, para descansar, para acalmar, ver se eu relaxava bastante, né? Aí eu falei para minha família na viagem, né? Hoje eu não quero papo com ninguém, eu tenho que chegar lá e descansar, porque eu estou quase explodindo. Aí quando chegou aqui no sítio, eu vou contar só esse primeiro contato para saber como tudo começou, né? Porque foram muitos. Aí esse de Itupeva foi assim, depois da palestra do IESE, ele falou que a gente ia começar a entrar em contato com eles, e aí eu estava descansando na frente da casa, uma noite estrelada, deitada num pelego, assim, bem relaxada, olhando para as estrelas, fazendo respiração, né, tudo certinho. Passou um tempinho, já, quando eu olhei no horizonte, já estava vindo uma luz de Jundiaí, né, a Serra do Japi, ela vem de Jundiaí, vai circundando o sítio, e aí o sítio é quase do lado de Cabreúva, é limite de Jundiaí era ali no... Para quem conhece que bairro do Jacaré, já é Cabreúva ali, né? Então a serra, tudo ali é de Cabreúva, que a gente tem ali como um portal. Muitos avistamentos nesse local. Então essa luz veio, né, na minha direção, veio, chegou até no meio do sítio. Eu pedi sinais, pedi 3 comprovações se eram eles. São vocês? Eu falei, estou achando que eu não mereço. Eu estou achando que já é muito cedo, né, para acontecer. Fui pensando isso, né? Se são vocês, por favor, me dê sinais. Aí o objeto começou a dar sinais. Aí eu agradeci. Passou um tempinho, eu falei outra vez. Meus irmãos, dá para dar mais um sinal. Eu sou muito chata. Aí eles deram mais um. Depois eles descreveram um ângulo reto, voltou para a serra, já ao lado do sítio. Aí, em cima da serra, aquele objeto virou um sol. Um sol. Parecia um sol de manhã, sabe? Que não é muito quente, né? Mas é o tamanho de um sol muito grande. Eu fiquei pasma, né? Que é isso? Aí eu queria chamar minha sobrinha, porque antes de eu deitar ali no... Ela falou, tia, se aparecer alguma coisa, a senhora me chama. Aí eu não conseguia chamá-la. Paralisou. A voz paralisou na garganta. Eu fiquei curtindo aquilo sozinha e nem sabia o que fazer, né? Perguntei, o que eu faço? O que eu faço? Aí a luz diminuiu e sumiu. Assim que ela sumiu, aí chamei minha sobrinha depressa. Corre, corre aqui, venha rápido. Ela veio correndo, ficou. Eu falei, senta aqui do lado, que eles estão aí. Eu falei, já apareceram aqui 2 vezes e eu acho que eles vão dar algumas demonstrações, né? Vai aparecer mais vezes. Aí ela ficou do meu lado e a gente ficou aguardando. Aí não passou nem uns minutinhos, nossa atenção foi virar a cabeça para trás e a cocheira ficava assim atrás de nós.
eram aras, né, ali. Aí o objeto começou a vir da cocheira para até nós. Tinha um holofote bem forte, branco. O objeto era escuro, pequeno, e veio devagarzinho, devagarzinho, sem fazer nenhum ruído. Parecia que ele ia descer ao nosso lado, certo? Então eu falei, minha sobrinha está com medo? Ela falou, não. Então eu falei, fiquei pronta, falei, vai descer aqui do lado. Aí quando passou, não desceram. Passou deslizando devagarzinho e virou à esquerda, na nossa frente, bem baixinho, sem fazer nenhum ruído. E a gente não viu luz nenhuma no objeto. Era só aquele holofote na frente, aquela farol, né, de luz branca. Então, daí, ele foi para a serra do lado esquerdo. Serra, que eu digo, não é uma montanha. Ali tem uma região montanhosa. Aí sumiu ali na montanha. Aí nós ficamos olhando do lado esquerdo. Eu falei, eles vão aparecer outra vez. Eu achava que eles iam dar umas 3 demonstrações. Não deu outra. De repente, saiu uma luz vermelha, chispando para o céu. Rápida, sumiu no céu. A gente acompanhou com o olhar e ela sumiu no céu, no meio das estrelas. Veja só, do sítio, foi para o céu, sumiu longe de nós. Capacidade, né, de mostrar de várias formas, luzes diferentes, formas diferentes, como eles agem, né? Então esse foi nosso primeiro contato. Achei que ia aterrissar. Mas estava tudo bem, tudo bem. Chegou de manhã, eu estava tomando banho de sol, ali no mesmo lugar, pensando, né, naquele sol. Eu perguntei para eles o que eu faço. Aí eu fiquei pensando assim, eu não sabia o que pensar. Aí veio na minha mente assim, a luz que você viu é a mesma luz que os reis magos seguiram e que eu teria que seguir. Seria uma ufologia, seria uma ufóloga, né? Pesquisadora. O rei mago era um ufólogo, né? Eram seres diferenciados, né? Porque não é qualquer um que chama a atenção deles, né? Certo? Então começou assim. Aí a nossa vida deu uma guinada, mudamos de religião, éramos espírita, ficamos universalista. Mudamos de cidade, por quê? Recebemos mensagem no nosso grupo de que era para sair de São Paulo, procurar uma cidade de 2 horas de distância para favorecer os contatos. Aí aconteceu de uma pessoa de Porto Feliz passar, meu amigo Gino, né, um advogado, trabalhava comigo como evangelizador no Lar Meimei, né, quando eu trabalhei 5 anos. E foi ali que eu parei e comecei a ter contato com os extraterrestres. Aí o Gino começou a receber mensagem dos seres que apareciam no escritório dele. 2 seres altos, cabelos até os ombros. E naquela época a gente não sabia quem eles eram, né? Agora a gente sabe que são os nórdicos, né? Então eles apareceram 2 vezes para o Gino no escritório dele, e quando eles apareciam não acontecia nada. Ele era chefe do departamento pessoal e não acontecia nada, ninguém entrava naquele momento. Ele ficava sozinho. E na segunda vez, primeiro eles falaram para ele se preparar, que ele ia receber uma mensagem. Então na segunda vez os 2 apareceram novamente e ele recebeu uma mensagem, né? Ele psicografou. Quando acontecia isso, ele ligava para mim na agência que eu trabalhava
e passava todo o recado. Aí a gente foi ler as mensagens, a gente editou no nosso livro, é sobre uma comunidade do futuro. Devido aos tempos que podia chegar assim, esses tempos difíceis, né? Que o nosso planeta ia sofrer muitos abalos, que não havia lugar que ia ficar muito calmo, diz que ia ter um tremor em todo lugar. E que para procurar um local mais seguro, né? E o local que eles falaram, um local que tinha muitas pedras. E a gente ia usar esse material. Então, atualmente eu estou aqui no meio de lugares, fazendo pesquisa em lugar que só tem pedras. Eu nem notava que tinha pedras aqui em Itupeva, só essas aqui do centro da cidade. Aí que foi filmado um OVNI aí num lugar que tenha pedras, aí eu fiquei interessada nas pedras. Eles deram uma chamada aí no Cafezal 5 aqui de Itupeva, o lugar mais alto de Itupeva. É o último vídeo que eu divulguei. 2 OVNIs. Então, esses lugares que tem pedras são muito propícios, né? Tanto para as energias, né, serem mais puras, e também as pessoas usam, né, as pedras para construções. Dá pena, né, de destruir as pedras, mas em alguns lugares é necessário. Só que tem que deixar apenas aqueles blocos de pedras que formam aqueles blocos megalíticos, né, que são históricos. Uma pessoa de Florianópolis veio aqui e fez essa pesquisa, né, e disse que aqui é muito rico nesses monumentos megalíticos. Bom, aí a gente recebeu a mensagem, né, de um lugar que tinha muitas pedras, que a gente imagina que seja aqui. A gente achava que era no meio do Brasil, mas eu nunca deu certo eu sair dessa região. Falei, então vai ver que é por aqui, né? Bom, aí a gente recebeu aquela mensagem para se distanciar de São Paulo. Aí eu pedi a conta do emprego, mas graças a Deus eu consegui o meu fundo de garantia, porque eu era uma boa funcionária. A dona Hilda me deu de prêmio e fomos para Porto Feliz. Porto Feliz é um trampolim para um outro trabalho que seria maior. Aí a gente inaugurou uma comunidade urbana, porque o início eu via, logo em 79, logo no início eu via, na minha tela mental aparecia uma casa com muitos cômodos e bastante gente trabalhando por um ideal em comum, e assuntos assim, falar a verdade, eu nem sabia o que era. Fui saber depois. Mas eu vi as pessoas trabalhando num objetivo comum. Aí em Porto Feliz, aconteceu de que eu tinha perguntado para o IES qual a alimentação que era mais evoluída, para a gente aprimorar mais o nosso ser, né? As nossas energias. Aí ele citou as comidas e falou da macrobiótica. Então, a macrobiótica para mim foi o primeiro passo. Aí eu aprendi a cozinhar e lá em Porto Feliz eu tinha muitos doentes, né? Doentes muito graves. Tinha ido o médico lá, o Dr. Smith, tratá-los, né? E aí chegou eu lá cozinhando, fazendo marmitex, porque eu não tinha onde ganhar dinheiro mais. Aí comecei a cozinhar. Aí os doentes, alguns iam buscar, outros eu ia levar. E tinha uma senhora que tinha doença de Chagas, ela comia comigo ali. Então assim fomos escrevendo artigos no jornal, no Tribuna das Emoções de Porto Feliz. Escrevemos 53 artigos. Tinha uma coluna para criança, uma outra de realidade atual. E começamos a manter contatos. Eu vou explicar os contatos em outro vídeo. Aqui é só sobre a parte pública. Aí quando eu estava no final, assim lá para o meio do ano, né? Já tinha mais de 50 artigos publicados. A missão dos discos voadores. Aí eu pedi um apoio para os nossos amigos. Eu falei,